Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme, estou aqui com vocês para corrigir mais um simulado de biologia do Enem. Bom, a gente começa pela questão 95, que trata de um assunto extremamente prevalente em biologia, que é a evolução. E a questão ela nos traz um fóssil, que ela diz que cuja descoberta foi extremamente importante para nos ajudar a entender como que os vertebrados saíram da água para a terra firme, né? E o próprio texto da questão já dá um presentaço para a gente, quando comenta que esse organismo, né, cujo fóssil foi descoberto, as nadadeiras peitorais dele exibiam ossos homólogos aos membros superiores de vertebrados terrestres. Então a gente já percebe aqui que a questão vai estar tratando de homologia. Até mesmo aqui na imagem abaixo, né? Está mais claro ainda. Com a própria questão fazendo esses paralelos, né? A gente observa que existe o número de um lado, o número do outro, radiuna de um lado, radiuna do outro. Então a gente percebe aqui que a gente está tratando de estruturas homólogas, que seriam o quê? Estruturas que têm a mesma origem evolutiva embrionária, mesmo que hoje desempenhem funções diferentes, né? A gente tem aqueles clássicos exemplos, né, do braço humano e da asa do morcego, que apesar de terem funções diferentes, né, um braço mais voltado para manipulação, para apreensão, e a asa voltada para o voo, apesar dessas diferenças funcionais, são estruturas que partem de um mesmo ancestral comum, né? São estruturas que foram modificadas para funções distintas, mas que possuem uma mesma linhagem evolutiva embrionária, né? Então elas indicam uma evolução divergente. A gente tem que pensar nisso. Quando a gente pensa em homologia, está pensando em divergência, né? A gente tem uma mesma origem evolutiva embrionária, mas que elas divergiram, desenvolveram funções diferentes. Ao contrário de quando a gente fala de analogia. A gente vai pensar no conceito, né, de convergência adaptativa, que é até um termo que vai estar presente aqui em uma das questões, né? A gente pensa em evolução convergente. A gente pensa no conceito de convergência, porque são organismos de origens diferentes, né? A gente não está mais aqui tratando de uma mesma origem embrionária, a gente está tratando de origens evolutivas diferentes, mas que eles convergem para soluções parecidas, né? Como são normalmente espécies que vão estar convivendo nos mesmos ambientes, eles desenvolvem soluções parecidas para problemas semelhantes naquele ambiente. Então, quando a gente estiver pensando em analogia, em estruturas análogas, como por exemplo a asa de uma ave com a asa de um inseto, a gente precisa pensar em convergência. Então, lembrar sempre disso. Estruturas homólogas, mesma origem, a função pode ser diferente. Estruturas análogas, origem diferente, com função parecida. Aqui a gente percebe claramente que a gente está tratando de estruturas homólogas, né, como o próprio texto deixou claro, a imagem também. E aí a questão quer saber o que essa transição documentada pelo registro fóssil revela, né? Então, a gente fazendo uma análise evolutiva dessas estruturas anatômicas, a que conclusão que a gente pode chegar? Então a gente percebe logo de cara, né? Nosso gabarito é a letra A, que ela vai dizer exatamente o que a gente vinha conversando até o momento, né? Que a gente percebe uma manutenção da organização básica de elementos esqueléticos homólogos, evidenciando um parentesco filogenético entre os táxons, né? Então, justamente por isso, quando a gente percebe essa manutenção desses elementos esqueléticos homólogos, a gente chega à conclusão de que existe um parentesco filogenético entre as espécies, né, os organismos que estão sendo tratados ali. Por que não pode ser as outras alternativas? Bom, a letra B ela fala em convergência adaptativa, que é justamente o que eu comentei aqui com vocês anteriormente, de que quando a gente tem uma convergência, é quando espécies que não têm parentesco próximo ganham características parecidas só porque vivem no mesmo ambiente. Isso gera estruturas análogas, não homólogas. Então não é disso que a gente estava tratando aqui na questão, né? A letra C, ela viaja, né, aqui falando que houve uma substituição de tecido ósseo por cartilagem. Não foi isso que aconteceu, né? O próprio texto diz que esse membro ele servia para suportar peso, né?
que exige ossos fortes e não uma cartilagem para favorecer flutuabilidade, não é isso que a questão estava tratando. A letra D fala de atrofia, não é isso que foi trabalhado aqui na questão. E a letra E é a famosa pegadinha, né? Ela fala de estruturas análogas com origens diferentes. Então a gente tem que lembrar dessa nossa regra de ouro. Homologia é origem igual, analogia é origem diferente. Então, como o texto falou em ossos homólogos, a gente descarta essa letra E a gente fica com o gabarito da nossa questão sendo letra A. Bom, pessoal, essa questão 98 ela vai trabalhar com a gente o conceito de arco reflexo, né? Que é um circuito neural responsável por produzir uma resposta reflexa, ou seja, uma resposta rápida, involuntária e automática ao estímulo. Então a questão traz o exemplo aqui de quando o indivíduo ele retira subitamente a mão ao encostar, por exemplo, um objeto pontiagudo ou excessivamente quente, né? Então, antes mesmo de que nosso córtex cerebral ele possa processar de forma consciente essa informação, a gente já tem um reflexo de retirada, né? E aí eu trouxe aqui um esquema para mostrar para vocês os componentes desse arco reflexo. Então a gente teria aqui um receptor, né, que captaria esse estímulo, por exemplo, um receptor de dor na pele, um impulso muscular no músculo, enfim, receptores térmicos que captariam esse estímulo. A gente teria aqui um neurônio sensitivo, no caso aqui na imagem está o nervo sensitivo, né, que seria um agrupamento de fibras nervosas. Mas enfim, essa informação seria levada do receptor até o sistema nervoso central. Então, esse neurônio sensitivo ele entraria aqui pela raiz dorsal da medula e aqui nessa região do sistema nervoso central ocorreria uma integração, né, um processamento dessa informação. Em alguns casos, como é o caso desse reflexo de retirada, a gente tem um reflexo polissináptico, em que, além do neurônio sensitivo e do neurônio motor, a gente teria aqui, nessa região, um interneurônio, fazendo a conexão entre esses dois neurônios. Em outros reflexos, como por exemplo o reflexo patelar, a gente teria um reflexo monossináptico, em que acontece apenas uma sinapse. E o neurônio que será responsável por levar essa informação eferente, né, seria o neurônio motor, nosso neurônio eferente. E o órgão efetor seria o órgão, por exemplo, que realizaria a resposta, podendo ser um músculo esquelético, músculo liso, alguma glândula, enfim, seria o órgão responsável por essa reação. Aí a questão, ela pergunta para a gente, no cenário descrito, a integração entre os neurônios sensitivos e motores para execução imediata da resposta motora ocorre onde? Aqui vocês já têm uma colinha, né, porque eu trouxe o esquema para vocês, mas vocês precisariam saber que essa integração, né, ocorre na medula espinal, porque ela vai ser uma resposta rápida, automática, uma resposta instintiva. Não dá tempo dessa informação ser levada para órgãos superiores, né, para regiões superiores do nosso sistema nervoso central, para haver um processamento consciente dessa informação. Então, esse estímulo ele é levado por meio de um neurônio sensitivo na medula, e ali já ocorre uma integração do neurônio sensitivo com o neurônio motor, e esse neurônio motor eferente ele já vai produzir uma resposta. Então, a gente vai aqui para as alternativas, né? A letra A diz que essa integração ocorre em uma região do cerebelo. Não, incorreto. A gente sabe que o cerebelo ele é responsável pelo equilíbrio, pelo tônus muscular e pela coordenação motora fina. Ele não está envolvido nesses reflexos rápidos de dor. Então a gente descarta o cerebelo. A letra B fala do hipotálamo, né? E não é o hipotálamo que está envolvido aqui nesse processo. A gente sabe que o hipotálamo ele atua na homeostase, né? Principalmente controle de temperatura, fome, sede. Ele também é responsável por fazer uma integração neuroendócrina. A letra C fala de estrutura do mesencéfalo. Bom, o mesencéfalo ele é um dos componentes, né? Junto com o bulbo e a ponte. Ele é um dos componentes do tronco encefálico. Então, como eu disse, ele está localizado em regiões superiores do sistema nervoso central. A medula espinal está abaixo do tronco encefálico, né? E é nela que ocorre essa integração. Então, não é a letra C.
A letra D fala camada do córtex cerebral, e isso está incorreto. Como eu disse, né, o córtex ele é uma área consciente do encéfalo, né? O encéfalo, para a gente lembrar, até dando uma revisada aqui em neuroanatomia, né? Ele é constituído pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico. E aí, quando a gente tem a união de encéfalo mais medula, a gente tem o nosso sistema nervoso central. Então, a gente percebe que todas essas 4 alternativas, né, antes da letra E, elas falam de estruturas do encéfalo, né? A letra A fala do cerebelo, a B ela fala do hipotálamo, que é uma estrutura presente no diencéfalo, que é um dos componentes do cérebro, e a letra C ela fala do mesencéfalo, que é um dos componentes do tronco encefálico, e a letra D vai falar do próprio cérebro em si, né? Então, a única alternativa que fala da medula espinal, foi dito aqui para vocês e mostrado no esquema, que é a área onde ocorre essa integração, é a letra E, e por isso ela é o nosso gabarito. Bom, pessoal, essa questão 104 é uma questão clássica de prova, né? Trata de uma herança recessiva ligada ao cromossomo X. E aqui, para a gente acertar essa questão, o segredo é a gente montar corretamente os cruzamentos. Bom, primeiro é importante a gente perceber que a questão está tratando de um conceito-chave aqui, né? Que é a hemofilia, que é uma doença recessiva ligada ao X. Isso significa o quê? Que homens XY, eles manifestam a doença com apenas um alelo recessivo. Um alelo recessivo já seria suficiente para o homem manifestar a doença. As mulheres, X, elas precisariam de 2 alelos recessivos para manifestarem a doença. Então a gente já percebe o quê? Que para o homem basta um X afetado para ele ter a doença. E aqui no enunciado, a questão traz uma mulher portadora de hemofilia, ou seja, ela é heterozigota, né? A mulher portadora aqui, ela é XHzão, XHzinho, e ela se relaciona com um homem saudável. Vou fazer esse X aqui do cruzamento, né? Não confundam com o cromossomo. O homem seria XHzão, Y, porque ele é um homem saudável, né? Ele não é portador de hemofilia e nem expressa a hemofilia. Até porque se ele fosse portador, ele já expressaria, né? Já que o homem precisa de apenas um alelo recessivo. Então, fazendo o cruzamento aqui, a gente chegaria em quais possibilidades? A gente poderia ter XHzão, que seria o quê? Uma mulher saudável. A gente poderia ter XHzão, né, aqui do homem, com um XHzinho da mulher, que resultaria em uma mulher portadora, já que é uma doença com padrão recessivo, né? Para a mulher expressar, ela teria que ter os 2 alelos. Outra possibilidade seria XHzão Y, seria um homem saudável. E a outra possibilidade, XHzinho Y. Aí nós teríamos o que? Um homem afetado. Já que ele precisa, né, apenas de um alelo recessivo para manifestar a doença. E aí, qual
a nossa interpretação a partir desse cruzamento aqui? Seria o resultado desse cruzamento, né? A gente percebe que os filhos homens, eles têm 50% de chance de serem hemofílicos. Já no caso aqui, entre as mulheres, entre as filhas, a gente não teve nenhuma doente. Então, vamos para as alternativas para ver o que a gente encontra. Questão pergunta, né? As probabilidades genotípicas e fenotípicas corretas para os descendentes desse casal indicam. A letra A fala: filhas com manifestação do fenótipo hemofílico por herança direta do alelo recessivo de origem paterna. Não, o pai é saudável, então ele não fornece alelo recessivo, né? A gente percebeu aqui que se trata de um homem XH Y. Então, não é a letra A, que diz aqui que o homem estaria fornecendo um alelo recessivo, né? Um alelo recessivo de origem paterna. Isso não acontece nesse caso. A letra B fala que descendentes de ambos os sexos possuem frequências fenotípicas idênticas, né? Está referida à coagulopatia. Isso a gente percebe que não é verdade, até porque os homens são mais afetados, né? Que a gente viu que os homens tiveram 50% de chance de serem afetados e as mulheres não teve nenhuma doente. Nesse caso aqui, em que o homem ele não é portador, e tratando de uma mãe que é portadora somente, né? A gente não teria como ter uma mulher comprometida, uma mulher manifestando essa doença. A letra C fala que os filhos do século masculino, né, não apresentam risco clínico, uma vez que o pai apresenta o fenótipo saudável. Totalmente errado. A gente viu aqui que os filhos tiveram risco de 50%. A letra D fala que descendentes do sexo masculino possuem, né, uma probabilidade de 50% de apresentarem deficiência do fator 8, que é o fator presente, né, na fisiopatologia da hemofilia. E isso a gente percebe que é verdade, é o nosso gabarito, letra D, que a gente viu aqui, que é exatamente isso que o cruzamento mostra. Os homens possuem 50% de probabilidade. A letra E fala que descendentes do sexo feminino com constituição homozigótica recessiva devido à transmissão de alelos mutados por ambos os pais. E isso é um cenário impossível, né? Mulheres homozigotas recessivas é um cenário impossível sem que o pai seja afetado, como é o caso aqui da questão. Então a gente realmente vai ficar com gabarito letra D. Então 106 vai abordar os conceitos de biologia celular, né? Vai fazer a gente olhar para dentro da célula agora. E a gente percebe que a questão traz o momento final da divisão celular, que seria a citocinese. A questão traz essa imagem, né? Mostrando a célula animal sofrendo aquele estrangulamento de fora para dentro, que a gente chama de citocinese centrípeta. Percebe aqui, né? Citocinese centrípeta. E a questão, ela quer saber do que é feito esse anel contrátil aí no equador da célula. E é aqui que entra um conceito que a gente precisa lembrar, né? De qual é a principal proteína do nosso corpo quando a gente fala de contração e encurtamento. A gente precisa lembrar dela, a actina. Sempre que pensar em contração e encurtamento, lembrar de actina. Exatamente ela que está ali. Os microfilamentos de actina, né, junto com a miosina, eles vão tracionar a membrana até romper e formar duas células filhas, que é justamente o que fala no nosso gabarito, letra B. Agora, as outras alternativas, elas testam se você confunde outras peças do citoesqueleto, né? A letra A ela vai falar dos microtúbulos, que são importantes na divisão? Com certeza são. Mas os microtúbulos eles formam o fuso mitótico que puxa o cromossomo lá na anáfase, não o estrangulamento. A gente precisa lembrar disso, né? Que aqui está falando de outro momento. Os microtúbulos se relacionariam com aquele fuso mitótico
né, que puxa os cromossomos lá na anáfase. Letra B é nosso gabarito. A letra C e a letra E, elas falam de filamentos intermediários e de queratina, né? A letra C, filamentos intermediários, a letra E fala da queratina, que servem para dar resistência, né? Que seria o esqueleto duro da célula. Então, não tem envolvimento aqui com esse processo final da divisão celular. A letra D, ela fala de vesículas do complexo de Golgi. E a gente precisa lembrar que essas vesículas do complexo de Golgi, formando o fragmoplasto, né, elas só ocorrem lá na célula vegetal por conta da parede celular rígida. Na divisão animal, quem entra em ação é o anel contrátil de actina. Por isso, o nosso gabarito é a letra B. A gente vai agora para a questão 108, na questão de ecologia, que aborda um mecanismo muito interessante, né? Mostrando que quando a planta ela é atacada, ela libera uma mistura de compostos orgânicos voláteis, são moléculas sinalizadoras, que além de preparar plantas vizinhas para uma possível infestação, elas alteram a dinâmica local entre diferentes guildas de artrópodes. Então, o que a questão está mostrando? Uma situação hipotética, por exemplo, em que uma planta ela está sendo devorada por uma lagarta e nesse momento de ataque, o que ela faz? Ela solta um cheiro, por exemplo, atrairia uma vespa. E essa vespa atacaria a lagarta. Então, a emissão desses compostos orgânicos voláteis seria um mecanismo de defesa dessas plantas. Nessa situação hipotética, aqui a gente teria as plantas, né? Cadeia alimentar seria o produtor. Sendo atacadas, por exemplo, por uma lagarta, que aqui estaria atuando um herbívoro, e a partir da emissão desses compostos orgânicos, as plantas chamariam a atenção, por exemplo, de alguns artrópodes. Vamos citar aqui vespa, por exemplo, que nesse cenário, nessa situação hipotética, estaria atuando como um carnívoro, atacando a lagarta, que naquele momento está atacando a planta. E aí, a questão que é entender no que resulta essa estratégia biológica. Então, a gente precisa ir para as alternativas. A letra A fala de regulação da transpiração foliar visando a conservação hídrica durante o estresse biomecânico. Não é disso que a questão está tratando aqui. O texto foca uma dinâmica de artrópodes e defesa, não em transpiração foliar ou conservação de água, não é isso. A B fala de síntese de metabólitos secundários com efeito neurotóxico mediado sobre o agente herbívoro. Não é um efeito neurotóxico mediado sobre o agente herbívoro. Está sendo um efeito, esses compostos orgânicos, eles estão tendo efeito nos artrópodes e esses artrópodes iriam atacar o herbívoro. Entendem qual é o mecanismo? Não está sendo compatível com o que a alternativa diz aqui para gente. A letra C, ela é o nosso gabarito. Porque o que ela diz? Ocorre uma mediação de interações tritróficas, ou seja, entre 3 níveis tróficos, né? A gente tem um produtor, um herbívoro e um carnívoro, que auxiliam na redução da pressão de consumo sobre o vegetal. Então, essa interação tritrófica, né, está auxiliando a reduzir o consumo desse vegetal, por exemplo, aqui pela lagarta, que foi o herbívoro que eu trouxe de exemplo. A letra D fala de conversão de carboidratos complexos em monossacarídeos para acelerar o processo de cicatrização. Sim, pode até ocorrer um processo de cicatrização, mas ela não explica alteração na dinâmica entre essas guildas de artrópodes. Foi citada aqui no texto da questão. A letra E ela fala de dispersão de propágulos, né, que seriam sementes, esporos, para garantir a colonização de nichos ecológicos distantes. A gente viu que não foi esse o mecanismo, não foi essa estratégia citada aqui na questão. Então, nosso gabarito, letra C, mediações de interações tritróficas que auxiliam na redução da pressão de consumo sobre o vegetal.
A questão 109 também é uma questão do dia que vai abordar um tema certíssimo de cair no Enem, que é a magnificação trófica. Então, o texto ele fala para a gente de poluentes como metilmercúrio e essas PCBs, bifenilas policloradas, e diz que esses poluentes são transferidos com alta eficiência entre os elos da rede alimentar. Então, como a gente já imagina, né, são poluentes lipossolúveis que grudariam na gordura dos animais. Como o próprio texto diz, eles possuem uma baixa taxa de excreção. Eles têm uma enorme dificuldade de serem eliminados na urina, por exemplo. Também possuem uma baixa taxa de degradação metabólica. Então, o que a gente imagina? Diante dessa cadeia alimentar para a gente percebe que se um pequeno peixe ele come o plâncton contaminado, o poluente fica nele. Se chega um peixe maior e come dezenas desses pequenos peixes, ele acumula o veneno de todos eles. E quando a águia, nesse caso aqui, é o predador de topo, ela devora vários desses peixes maiores, a concentração de toxina no corpo dela simplesmente explode. Fica gigantesca porque ela estaria absorvendo o poluente que esteve presente aqui desde a base, né, desde os fitoplânctons. Então, o que a gente percebe? Que ao longo de uma cadeia alimentar, né, a gente tem esse fluxo de energia aqui, a questão mostra, né, essa pirâmide de energia. A gente sabe que a energia ela diminui ao longo da cadeia alimentar. A própria questão deixa isso claro, né, que apenas cerca de 10% da energia é transferida para o nível seguinte. Mas, por outro lado, o poluente acumulativo não. Ele vai aumentando de concentração até chegar no topo da cadeia. Então, a gente precisa olhar as alternativas aqui e encontrar o que a questão pede. Seria o impacto ecológico mais provável decorrente da introdução de um poluente com as características. Quais são as características? Baixa taxa de excreção e baixa degradação metabólica. São componentes lipossolúveis que se acumulam na gordura desses animais e vão sendo intensamente acumulados ao longo da cadeia alimentar. Então, a alternativa em que a gente encontra melhor essa resposta seria a alternativa C, que diz que há um aumento da vulnerabilidade de predadores de topo provocado pela maior concentração relativa de resíduos em níveis tróficos superiores. Exatamente o que a gente percebeu aqui nessa cadeia alimentar aquática, né? Há uma subida do nível desses poluentes. E quem mais sofre com isso são os predadores de topo. A letra A, ela diz que há um incremento na produtividade primária líquida. Não é isso que acontece, né? Esses poluentes não são nutrientes, eles geram toxicidade e não incremento da produtividade primária. A letra B diz que há uma diminuição da taxa metabólica basal. A questão aqui não dá base, né, para a gente afirmar que esses poluentes diminuem a taxa metabólica basal por saturação de enzimas digestivas por poluentes. Não é isso que a questão diz. A questão diz que há sim uma baixa degradação metabólica desses poluentes. A letra D diz que há uma redução da biomassa total do ecossistema causada pela perda energética progressiva que impede a fixação de metais pesados. Não é isso que acontece. Esses metais pesados, eles não são metabolizados, não são perdidos, eles justamente se acumulam. Então a questão aqui tenta confundir a gente, né? Esse fluxo de energia, que realmente a energia é perdida ao longo da cadeia alimentar, mas não é isso que ocorre com os metais pesados. A concentração deles justamente aumenta. E a letra E fala de aceleração do ciclo de nutrientes promovida pela ação de micro-organismos que metabolizam substâncias lipossolúveis no sedimento. E não é isso que acontece. O texto afirma que as substâncias elas têm uma baixa degradação metabólica, portanto, esses micro-organismos não conseguem metabolizar essas substâncias. A questão ainda diz aqui que essa metabolização ocorre no sedimento, né? Não é isso que a questão nos diz. A questão nos diz justamente que a substância ela se acumula ao longo dessa cadeia alimentar
E quem mais vai sofrer com isso são os predadores de topo, que no caso da nossa questão, a águia. Questão 112 é uma questão bem interessante, né? Que aborda um pouco sobre a fisiologia dos artrópodes e mostra pra gente como que o artrópode sabe que chegou a hora dele trocar de roupa, né? Ou seja, fazer a equidise. E o texto mostra esse processo pra gente, né? Mostra que o artrópode ele consegue processar informações sobre a tensão mecânica que os órgãos deles fazem contra a carapaça. Então pensa comigo, o inseto ele come, os órgãos crescem e a armadura dele começa a ficar apertada. Então, qual é o receptor biológico que capta esse aperto e essa pressão? São os mecanorreceptores. Aqui na letra C. Né? Esse aperto ele é um sinal mecânico. E esse mecanorreceptor ele avisa o cérebro desse artrópode de que ele está ficando apertado e está na hora de crescer. Então, o sistema nervoso desse artrópode ele ativa então hormônios de muda, como por exemplo a equidisona, responsável por fazer esse processo de equidise, para que o artrópode consiga soltar essa carapaça. Então a questão pergunta, considerando a interação entre regulação sensorial e crescimento descrita no texto, a superação do impedimento físico pelo esqueleto nesses animais, bom, a letra A ela fala, gente, baseia na expansão de membranas intersegmentares para garantir o aumento volumétrico, mantendo as placas rígidas originais. Então não é isso. Os artrópodes eles não apenas expandem as membranas, mantendo essas placas originais. Eles abandonam a placa original antiga. Aqui a questão diz que eles mantêm essas placas, né, originais. Não é isso que acontece, é uma mudança. A letra B diz que decorre da reabsorção da antiga exocutícula pelo epiderme para viabilizar o desenvolvimento dos tecidos internos. Não é isso. Parte é reabsorvida, mas a superação primária, que é descrita por meio dessa via de integração sensorial, ela se dá por meio de um estímulo hormonal. Letra A não é a letra B. A letra C a gente percebe que é a nossa resposta correta, né? Que diz que requer a integração de sinais de mecanorreceptores que ativam o eixo hormonal responsável pela renovação da cobertura corporal. Então, justamente isso. Há uma integração, né, desses mecanorreceptores com o sistema nervoso central, que uma regulação hormonal, né, ativará, por exemplo, a equidisona, para atuar fazendo esse processo de renovação da cobertura corporal. A letra D fala que provém da síntese de quitinases intestinais que promovem o amolecimento da matriz orgânica via circulação sistêmica. Não é isso que a questão descreve, né? A digestão desse esqueleto velho não acontece por meio dessas quitinases intestinais, e sim por enzimas e a letra E diz que envolve o aumento da taxa metabólica basal para gerar calor suficiente à dilatação térmica da carapaça quitinosa. Incorreto. O exoesqueleto ele não sofre dilatação térmica por calor para o artrópode crescer. É a quitina que é trocada por completo. Então, a gente fica mesmo com nossa resposta letra C, que é o nosso gabarito que melhor descreve o mecanismo citado pela questão. A gente vai agora para a questão 114, que é uma questão que é a cara do Enem, né? O famoso mosquito com a bactéria Wolbachia. Uma tecnologia brasileira, né, desenvolvida pela Fiocruz, que é a cara do Enem. A questão traz para a gente, né, essa estratégia de inserir uma bactéria no mosquito Aedes aegypti e diz que a presença dessa bactéria reduz a capacidade do vírus de se estabelecer e se multiplicar no inseto, dificultando a transmissão de doenças. Então, diferente de outros métodos que visam a redução populacional, a Wolbachia ela é transmitida verticalmente, estabelecendo-se de forma autossustentável nas populações de mosquitos locais. Então, o que a gente precisa entender? Que diferente do inseticida fumacê, né, ou do mosquito transgênico, a Wolbachia ela não diminui a quantidade de mosquitos. Então, com isso, a letra B já cai por terra, a gente já consegue eliminar, né, porque diz que há uma supressão das populações selvagens de mosquitos.
Não é isso que acontece, através de indução de esterilidade nos descendentes, não é esse o mecanismo aqui. O que acontece o texto deixa bem claro que essa bactéria ela reduz a capacidade do vírus de se estabelecer e de se multiplicar no inseto. Então funciona assim, a bactéria ela fica dentro da célula do mosquito, ela não deixa espaço nem nutrientes para o vírus da dengue. Com isso, o vírus não consegue se replicar lá dentro. Então, mesmo que o mosquito pique, ele não consegue transmitir o vírus, justamente porque houve uma competição no ambiente celular em que o vírus acabou sendo suprimido pela ação da bactéria. A bactéria estava ali competindo com ele por recursos e nutrientes. Então, a gente vai para as alternativas, né? Para ver onde a gente encontra nossa resposta. Porque a questão quer saber, o impacto dessa estratégia biológica sobre a dinâmica das doenças mencionadas ocorre devido a letra A diz, redução da capacidade de propagação viral ao mitigar a replicação do patógeno no interior do mosquito. É exatamente isso que acontece, né? A estratégia atua na mitigação da replicação do patógeno, reduzindo a multiplicação viral dentro do próprio mosquito, como o texto disse aqui para gente. A alternativa B, como eu já disse anteriormente, ela é incorreta, né? O texto diz claramente que, diferente de outros métodos que visam a redução populacional, então aqui o mosquito ele não fica estéril, ele reproduz e passa a bactéria aos filhos. Há uma transmissão vertical. Tem? O mosquito ele está conseguindo gerar descendentes, ele não está estéril. É justamente nessa geração de descendentes que ele transmite essa bactéria de modo vertical. A letra C diz que é uma transferência de componentes bacterianos que estimulam resposta imunológica protetora nos humanos. Não. Aqui o alvo é o mosquito, não o sistema imune humano. Os humanos não recebem a bactéria para gerar imunidade. A bactéria que está atuando no mosquito. A letra D fala de uma modificação do genoma viral que dificulta a síntese de proteínas estruturais durante a infecção. Não é isso. A Wolbach ela não faz engenharia genética. Ela não modifica o RNA do mosquito. Ela compete por recursos. Por exemplo, o colesterol, aminoácido. E ela faz essa competição na célula do mosquito. A letra D também está incorreta. A letra E fala de ativação de uma resposta imunitária adaptativa no vetor mediada pela produção de imunoglobulinas. Bom, gente, isso aqui é um absurdo, né? Porque mosquitos são seres invertebrados, então eles não possuem imunidade adaptativa, muito menos conseguem produzir imunoglobulinas, né? Que seriam anticorpos. Só os vertebrados conseguem fazer isso. Então, a letra E também está incorreta. A gente fica com o gabarito letra A. Bom, pessoal, a questão 115 é uma questão de fisiologia endócrina, que vai abordar o eixo hipotálamo, hipófise e tireoide e trabalhar o conceito de feedback negativo. Antes da gente entrar na questão, eu queria mostrar para vocês como é que funciona esse eixo. Então, a gente precisa começar entendendo que o hipotálamo ele libera o TRH. Esse TRH estimula a hipófise, particularmente, especificamente a adenohipófise, a produzir TSH, que é o hormônio que vai agir na tireoide, estimulando a produção de T3 e T4. Quando T3 e T4 sobem, há um sinal de feedback negativo para a hipófise e o hipotálamo. Vocês podem ver aqui na imagem. No texto da questão, como a gente vai ver, o texto diz que está havendo uma baixa produção funcional de T3 e T4. Nesse contexto, o que acontece? Quando a gente tem uma queda de T3 e T4, ocorre o contrário. Há um feedback positivo para a hipófise e para o hipotálamo, para eles estimularem a produção desses hormônios. Então, se está tendo uma queda de T3 e T4, esse freio que eu comentei anteriormente com vocês, ele some. A adenohipófise entende que ela precisa gritar mais alto para a tireoide trabalhar. Então, ela joga quantidades enormes de TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, na circulação. E o que acontece? Que esse excesso de TSH ele vai bater na tireoide constantemente.
E além dele ser um hormônio, ele também age como um fator trófico. Então, como a tireoide não vai ter como fabricar o T3 e T4 em contexto de falta de iodo, por exemplo, que é o que a questão fala para a gente, quando há carência de precursores essenciais, o TSH ele acaba desempenhando apenas o seu papel como fator trófico. Então, ele faz a glândula inchar e crescer, né? Devido a uma superestimulação celular, gerando a hipertrofia. Então, a gente lendo o enunciado da questão, a questão pede, considerando o funcionamento desse sistema regulatório, a hipertrofia da glândula tireoide em cenários de baixa produção funcional de T3 e T4 é decorrente do... Alternativa A fala, bloqueio dos receptores de membrana nas células-alvo periféricas. Incorreto. Um bloqueio de receptor em célula periférica geraria resistência renal, mas não explicaria o aumento da glândula tireoide, que ocorre pelo mecanismo descrito anteriormente. Alternativa B é a resposta que a gente procura, ela justifica perfeitamente, né? Diz que é decorrente do incremento na liberação de hormônios estimulantes tireoide, TSH, pela adenohipófise. A letra C fala que ocorre uma conversão periférica exacerbada de T3 em T4 nos tecidos metabolicamente ativos. Correto. Se a produção já é baixa, uma conversão periférica exacerbada não seria causa do inchaço da glândula em si. Além de que a conversão de T4 para T3 ocorre principalmente nos fígados e nos rins, não na tireoide. Então, essa conversão não explicaria esse aumento da glândula. A letra D fala de supressão da atividade hipotalâmica pela elevada concentração de iodo circulante. Pelo contrário, uma elevada concentração de iodo inibiria a liberação hormonal aguda. Até um efeito que a gente estuda na medicina, que é o efeito Wolff-Chaikoff. Mas a questão fala o contrário, que é carência desses precursores, por exemplo, o iodo. Então, o que inibe a atividade hipotalâmica é o T3 e o T4 alto, não o iodo livre. E a letra E fala de transporte acelerado de hormônios proteicos através da circulação porta-hipofisária. Correto. Esse transporte acelerado não justificaria a hipertrofia glandular sem um aumento de TSH ou os proteicos não ligam o bócio em si. Então, retomando, para garantir que vocês tenham entendido o mecanismo, está ocorrendo isso. Está tendo uma queda de T4 e T3 devido à ausência de precursores para a produção deles, como, por exemplo, iodo, e devido a essa queda de T4 e T3, passa a haver um aumento da liberação de TSH. E esse TSH, além de ser um hormônio que estimula a produção de T4 e T3, ele também é um fator trófico. Então, como a produção de T4 e T3 não consegue ocorrer devido à carência de iodo, a única coisa que acontece é o inchaço e o crescimento da glândula, gerando bócio. Então, a gente fica com a letra B, que é a alternativa que melhor explica esse mecanismo. Bom, a questão 116 é mais uma questão de ecologia, que vai trabalhar com a vantagem adaptativa chamada mimetismo. O mimetismo, principalmente esse aqui trabalhado na questão, que é o mimetismo batesiano, ele ocorre quando uma espécie inofensiva, no caso aqui da questão cirfídeo, ele copia as cores de aviso de uma espécie perigosa, que aqui na questão é a vespa. Ele faz isso justamente para fugir dos predadores. Analisando as figuras e lendo o texto, a gente percebe que essa mosca cirfídeo ela não possui ferrão nem toxina, mas ela imita as cores amarela e preta da vespa. E qual que é a vantagem dessa imitação? A gente sabe que insetos com cores vibrantes geralmente sinalizam perigo ou um gosto ruim na natureza. Então, quando um pássaro ele come uma vespa e ele é picado, ele aprende a nunca mais comer um inseto amarelo e preto, que é o que a gente chama de condicionamento aversivo. Então, a mosca, que é inofensiva, ela se aproveita dessa memória ruim, o condicionamento aversivo que o predador desenvolveu. Então, o pássaro olha para a mosca, acha que é uma vespa e desiste do ataque, o que faz com que as chances de sobrevivência dessa mosca aumentem.
Então, a questão pergunta: considerando a imagem dos mecanismos de seleção natural, a vantagem adaptativa dessa similaridade morfológica para os serfídeos reside na. Vamos ler as alternativas. A letra A fala: aumento da eficácia na captura de presas devido ao mimetismo agressivo em áreas de forrageamento compartilhado. Não, incorreto. Essas moscas não estão usando essas cores para caçar presas, que seria esse mimetismo agressivo. Elas estão usando para não serem comidas, é um mecanismo de defesa. A letra B fala minimização da competição intraespecífica por meio da especialização em diferentes microhabitats dentro do ecossistema. Não, incorreto. As cores não estão diminuindo a competição por nicho ecológico entre membros da mesma espécie. Não é esse o objetivo. A letra C fala promoção da variabilidade genética decorrente do intercâmbio reprodutivo entre indivíduos de linhagens evolutivas distintas. Não, incorreto. Insetos de famílias diferentes, no caso mosca e vespa, né? São que a questão fazem, não se reproduzem entre si, então não há intercâmbio de material genético. A letra D é o nosso gabarito, é a alternativa correta, que ela diz que ocorre uma elevação das taxas de sobrevivência associada ao condicionamento aversivo experimentado por predadores potenciais, ou seja, o predador ele sofre um condicionamento aversivo a interagir com a vespa verdadeira, né? Ele sente dor, sente um gosto ruim, e por engano ele acaba poupando essa mosca mimética. E isso é benéfico para a mosca porque eleva as taxas de sobrevivência dela. Então, nosso gabarito é a letra D. A letra E fala que ocorre uma otimização da busca por parceiros sexuais estimulada pela uniformidade fenotípica observada entre as diferentes populações. Não é isso que acontece. Os parceiros sexuais de moscas, eles são atraídos por feromônios, né, e sinais específicos da própria espécie, e não pelo fato dela se parecer com uma vespa. Então a gente percebe que o benefício que esse mimetismo traz é justamente essa elevação das taxas de sobrevivência pelo fato do predador fazer uma associação, né, entre essas cores amarela e preta, o gosto ruim, então ele acabaria poupando a mosca e isso acabaria elevando suas taxas de sobrevivência. Então, gabarito letra D. A gente vai agora para a questão 117, que é uma questão que trabalha microbiologia e metabolismo energético. E a questão quer saber se a gente conhece a classificação das bactérias com base na sua tolerância e necessidade de oxigênio, né? Então, a questão quer que a gente classifique em bactérias aeróbias, anaeróbias e estritas e bactérias facultativas, de acordo com o nicho ecológico que elas estão ocupando aqui nessa coluna d'água. Então, vamos analisar população por população. A população 1, que está presente aqui nesse ambiente 1, a gente nota que é uma população que vive no iodo, onde a ausência de oxigênio é total. Então, o oxigênio aqui ele é indetectável. Então, bactérias que só sobrevivem onde não tem oxigênio são bactérias anaeróbias estritas ou anaeróbias obrigatórias. Então, tá aqui. Anaeróbias estritas. A população que está logo acima, no ambiente 3, é uma população que vive nessa zona intermediária. Então, eles mantêm o crescimento tanto em condições de saturação quanto de escassez de oxigênio. São micro-organismos que possuem uma versatilidade, né? Eles conseguem alternar o metabolismo e vivem com ou sem oxigênio. Então, a gente chama essa classe de anaeróbios facultativos. Eles possuem essa versatilidade. Já a população que está presente aqui no ambiente 2 é a população que está ficando nessa película superficial que é bem aerada, né? Então, ali, nesse ambiente, a gente tem uma alta saturação de oxigênio. Normalmente, ali, a gente vai encontrar bactérias que precisam obrigatoriamente de oxigênio para sobreviver, que são as aeróbias estritas. Então, lembrando que esse termo estrita, né, pode ser substituído por obrigatórias. Então, elas precisam do oxigênio
para sobreviver, ao passo que aqui as anaeróbias estritas precisam da ausência do oxigênio para sobreviver. E aí a gente vai aqui buscar a classificação, né? Para população 1, ausência de oxigênio, anaeróbias estritas. Então a gente já cortaria a letra C, a D e a A, né? Anaeróbios estritos. População 2 são aeróbios estritos. E a população 3, anaeróbios facultativos. Então a gente encontra esses termos aqui nessa ordem, na letra B, que é o nosso gabarito. A questão 119 fala de um ecossistema abissal onde não chega nenhum raio de sol. Então, se não tem sol, como que a base da teia alimentar produz comida, já que não dá para fazer fotossíntese? O esquema aqui, ele dá o caminho das pedras para a gente, né? Ele mostra que as bactérias ali, elas pegam aquele vulcão soltando enxofre, elas se aproveitam disso, pegam esse sulfeto de hidrogênio e acabam fazendo uma mágica metabólica, né? Elas usam substância mineral para que elas possam tirar elétrons dela. E quem faz isso também? As bactérias nitrificantes do solo, aquelas lá da raiz do feijão, que a gente lembra. Qual é o nome que é dado para esse processo? Quimiossíntese. Então, nesse contexto, essas bactérias não precisam de luz. Elas precisam quebrar ligações químicas inorgânicas para produzir, para sintetizar a energia e produzir o seu açúcar. Então, a gente vai ler o enunciado da questão e vai para as alternativas buscar essa resposta. O enunciado pergunta, o processo metabólico realizado pelos micro-organismos que sustentam esse ecossistema assemelha-se ao dos procariontes, né? Essas bactérias nitrificantes, por envolver o quê? A letra A fala, a assimilação de carbono orgânico proveniente da decomposição de detritos pelágicos. Não, a assimilação de detrito orgânico, de carbono orgânico, seria decomposição, uma heterotrofia. O texto aqui fala que elas são a base da cadeia alimentar, logo elas são produtores, são seres autotróficos. Então não seria esse o mecanismo. A letra B fala que essa semelhança decorre do envolvimento da oxidação de substâncias inorgânicas para a síntese de moléculas ricas em energia. Justamente o que eu comentei com vocês, né? Há uma quebra dessas ligações inorgânicas para, a partir dessa quebra, haver uma síntese de moléculas ricas em energia. A essência dessa quimiossíntese, ela seria a oxidação de compostos inorgânicos, né, como sulfetos, gás sulfídrico, amônia, para gerar energia, né, elétrons ATP, que serão usados na fixação do CO2. A letra C fala transferência de elétrons de compostos orgânicos para receptores finais como oxigênio. Incorreto. A transferência de elétrons começa de um composto inorgânico, não orgânico. Então, essa alternativa está incorreta. Da quebra de moléculas de água para a geração de poder redutor e oxigênio molecular. Correto. Quebrar a molécula de água para gerar CO2 e poder redutor é fotólise de água. E esse processo acontece na fotossíntese, não na quimiossíntese. A letra E fala fermentação de açúcares simples em condições de anoxia para a produção direta de ATP. Incorreto. A fermentação de açúcar é um processo de metabolismo heterotrófico de quem consome uma substância orgânica pronta e não de um produtor autotrófico. Então, novamente reforçando para vocês que essa semelhança decorre desse envolvimento da oxidação de substâncias inorgânicas para a síntese de moléculas ricas em energia. E eu queria reforçar para vocês esse paralelo. A planta, ela usa luz, então ela realiza uma fotossíntese. Já a bactéria abissal e do solo, essas bactérias procariontes, né, essas procariontes nitrificantes, elas usam mineral para também realizar uma quimiossíntese. Apesar disso, dessa diferença da fonte, né, para essa produção, no caso das plantas, a luz, no caso das bactérias abissais e do solo,
um mineral. Apesar disso, ambas são produtoras e são autotróficas. Então, nosso gabarito, letra C. Bom, a questão 121, ela vai falar de fisiologia muscular aplicada, né? É uma questão que descreve um músculo que está entupido de citocromos e de capilares sanguíneos. A questão diz que há um fenótipo tecidual rico em citocromos e com elevada densidade de capilares sanguíneos. E a questão quer saber o que esse fenótipo favorece. Então a gente precisa entender que, como é um músculo que possui grandes capilares sanguíneos, e o que o capilar sanguíneo faz? Ele transporta oxigênio. Os citocromos, onde que eles estão presentes? Na mitocôndria. Então, se é um músculo que tem muitos citocromos e muitos capilares sanguíneos, a gente percebe que é um músculo que tem uma grande via aeróbica. E para responder essa questão, eu queria revisar com vocês os 3 principais sistemas energéticos. Primeiro, o sistema anaeróbico alático, que não produz lactato, né? O famoso sistema ATP-CP. Quais são as características dele? Ele não usa oxigênio, ele não produz lactato, a fonte dele é a fosfocreatina, CP. A duração é em torno de 0 a 10 segundos. Então, qual que é a função dele, desse tipo de sistema? Força e potência máxima. Quais são os contextos em que esse sistema é priorizado? Quando a gente está trabalhando com levantamento de peso, com salto, com sprint curto. Então, quando a gente trabalha com alta intensidade e curta duração, a gente está trabalhando com esse sistema anaeróbico alático. Outro sistema energético seria o sistema anaeróbico lático, ou seja, em que ocorre uma glicólise anaeróbica. Então, a produção de lactato, como o nome já diz, né? É um sistema lático. A duração é de 10 segundos a 2 minutos. E quais são os contextos em que esse sistema é usado? Ali, quando a gente tem uma corrida de média duração, por exemplo, com 400 metros, seria o contexto em que esse sistema seria priorizado. O terceiro sistema seria o sistema aeróbico. Sim. Que é um sistema que utiliza oxigênio e ele tem uma duração prolongada. Então, em qual contexto ele seria priorizado? Por exemplo, em um contexto de maratona. Então, diante disso, do que a gente conversou sobre as características desse músculo e sobre esses sistemas energéticos, a gente vai para as alternativas para entender o que esse fenótipo favorece. A letra A diz que ele favorece a geração de torque máximo em intervalos reduzidos através da via anaeróbica alática. Então, aqui a letra A está falando desse sistema anaeróbico alático, né? O ATP-CP. Então, ela está incorreta, porque torque máximo em intervalo curto, foi o que eu falei para vocês, de alta intensidade e curta duração, ele é metabolismo anaeróbico alático, que ele está mais presente em fibras do tipo brancas. Aqui, pelas características, a gente percebe que a gente está lidando com fibras vermelhas. Eu trouxe aqui essa imagem para vocês, né? Fibras vermelhas, fibras de contração lenta, fibras brancas, fibras de contração rápida. Então, as fibras vermelhas, pequena quantidade de força, contraem-se lentamente, elas possuem alta taxa de mitocôndrias e uma alta resistência, que é o que a gente vai encontrar no nosso gabarito. As fibras brancas têm alta taxa de força, contraem-se muito rápido e alta taxa de glicose anaeróbica, que leva a uma maior fadiga. Então, é disso aqui que a letra A está falando, dessas fibras brancas. A alternativa B também está incorreta, porque ela fala de uma rápida conversão de piruvato em lactato, visando o suprimento imediato de energia citoplasmática. Isso está errado porque piruvato virando lactato rapidamente é metabolismo anaeróbico lático, segundo o sistema aqui que eu trouxe para vocês. Fibras oxidativas não priorizam essa via.
A letra C é o nosso gabarito, é a alternativa correta, porque ela fala justamente do que a gente conversou, que esse fenótipo rico em citocinas e com elevada quantidade de capilares sanguíneos, ela favorece a sustentação de contrações rítmicas prolongadas por meio da otimização da fosforilação oxidativa. Então, isso aqui, contrações rítmicas prolongadas. Esse cenário aqui de maior resistência, que é favorecido por essa alta taxa de mitocôndrias. Então, esse é o gabarito correto. Se o tecido ele é rico em oxigênio, devido a essa quantidade enorme de capilares e citocromos, né, ele tem muitas mitocôndrias, é um maquinário perfeito para fosforilação oxidativa, que permite sustentação de contrações rítmicas prolongadas, né? Resistência. A letra D fala que ele favorece a ativação de unidades motoras rápidas em situações de estresse mecânico de curta duração. Incorreto. As fibras oxidativas elas são recrutadas primeiro em situações contínuas. As unidades motoras rápidas e de estresse curto, como eu mostrei para vocês, são as fibras brancas, as fibras glicolíticas. Então não é isso que estava sendo descrito na questão. A alternativa a ela fala que favorece a síntese de enzimas glicolíticas em resposta a regimes de treinamento de força e hipertrofia. Incorreto. Treinamento de força pesada, de hipertrofia extrema, aumenta as enzimas glicolíticas no citosol das fibras brancas, e não o foco em capilarização mitocondrial, que é o que estava sendo descrito aqui pela questão. Treinamento de força pesada, de hipertrofia, a gente pensa em fibras brancas, né? Como mostrei aqui, alta taxa de força e uma contração muito rápida. Quando a gente pensa em alta taxa de mitocôndrias, uma excelente vascularização, devido a essa grande taxa de capilares sanguíneos, a gente está pensando nesse mecanismo da fosforilação oxidativa, né? Um tecido rico em oxigênio que acaba sendo um maquinário perfeito para fosforilação oxidativa. Por isso a gente fica então com o gabarito letra C. Bom, a questão 122, ela trata de vacinas contendo VLPs, que são partículas semelhantes a vírus. Ela dá um exemplo, por exemplo, da vacina para a prevenção do HPV. Então, como que funcionam essas VLPs? São estruturas produzidas por engenharia genética e que elas expressam proteínas estruturais do vírus. Então, elas se organizam espontaneamente em pseudovírus. Qual que é o resultado disso? Quando elas são injetadas no nosso organismo, elas conferem um forte estímulo imunológico, justamente por parecerem vírus, né? Elas imitam a cápside do vírus. No entanto, elas não possuem material genético. Então, elas não conseguem infectar nem se replicar. Elas não possuem nem DNA nem RNA. Então, elas não são infecciosas, o que contribui para uma alta segurança dessas vacinas. Inclusive, essas vacinas contendo VLP não são classificadas nem como vacinas atenuadas, nem vacinas inativadas. São consideradas vacinas recombinantes, né? Porque elas usam essa subunidade viral, essa VLP. E com isso, a questão quer entender, no contexto da imunização profilática descrita, a eficácia clínica dessa tecnologia fundamenta-se na... Então, qual que é o fundamento dessa tecnologia, dessa vacina contendo VLP? É a promoção de imunização passiva por meio do aporte externo de imunoglobulinas? Que já está errado. Vacina é imunização ativa. Imunização passiva, a gente tem que pensar na administração de soro e imunoglobulinas, né? O uso de vacinas é um caso de imunização ativa, quando o próprio corpo produz defesa. Quando a gente tem a inserção de imunoglobulinas já prontas, aí sim a gente pensa em imunização passiva. A letra B fala destruição imediata de células infectadas via ativação de linfócitos T citotóxicos. Não. A VLP ela é profilática, né? Ela vai prevenir. Ela não destrói células que já estão infectadas. Ela treina o corpo para não deixar a infecção inicial acontecer. A letra C fala justamente o que a gente está procurando, que é a expansão clonal de células de defesa para o estabelecimento de memória imunitária. Então é justamente isso. O que os linfócitos fazem? Eles vão se multiplicar rapidamente,
que é esse processo chamado de expansão clonal, né? Quando essas células de defesa englobam esse VLP e apresentam para os linfócitos, né? A gente tem células apresentadoras de antígenos, elas apresentam esses VLPs para os linfócitos e eles rapidamente vão se multiplicar nesse processo de expansão clonal para estabelecer essa memória imunológica, né? Uma parte do exército ele já vai ali resolver o problema agora e outra parte vai virar esse nosso tesouro, essa nossa memória imunológica. Assim, no futuro, se o vírus de verdade realmente aparecer com o material genético dele, o ser humano ali já vai ter as defesas preparadas. A letra D vai falar de modificação do código genético de leucócitos para síntese endógena de anticorpos. Não, não é isso. As VLPs são apenas estruturas proteicas, elas não fazem engenharia genética, não alteram o DNA dos nossos leucócitos, e até porque os glóbulos brancos envolvidos aqui nessa defesa, nesse mecanismo aqui, seriam os linfócitos e não os leucócitos. Essa questão está errada aqui em vários sentidos, né? Não há modificação de código genético e os glóbulos brancos que a gente está tratando nesse contexto são os linfócitos e não leucócitos. A letra E fala de redução da expressão de proteínas de membrana que atuam como receptores virais. A vacina não atua sumindo com esses receptores celulares. Ela atua criando anticorpos e células de memória que vão bloquear o vírus antes dele se ligar a esses receptores. Então, o que a gente precisa lembrar aqui? Que nessa vacina com VLP, a gente está tendo a inserção, né, de um antígeno enfraquecido, né, sintético, essa VLP, que vai gerar uma resposta imunológica primária e, consequentemente, uma geração de memória ativa para prevenir o organismo, né, caso posteriormente ele venha realmente ter contato com o vírus. Então a gente fica com a letra C, o nosso gabarito. Questão 124, mais uma questão de ecologia, tratando de um tema clássico, né, sucessão ecológica, especificamente sucessão ecológica primária. O enunciado ele descreve para a gente o recuo das geleiras, né, deixando exposta uma rocha nua. É um substrato mineral estéril. Isso é muito importante porque quando a colonização ela começa em um ambiente sem solo desenvolvido, a gente está falando de sucessão primária. Então aqui, né, fala que inicia um processo de colonização biológica, líquens e briófitas instalam-se na rocha nua, seguido por espécies herbáceas e arbustivas, como a alnos, que possui simbiose com bactérias fixadoras de nitrogênio, né? Então a questão diz que inicialmente líquens e briófitas se instalam, que são organismos pioneiros, né? São seres capazes de viver em ambientes extremos, com poucos nutrientes e pouca estrutura, e depois começam a aparecer essas espécies herbáceas e arbustivas, incluindo uma planta que é associada a espécies fixadoras de nitrogênio, né? Associada a bactérias fixadoras de nitrogênio. E esse detalhe é central, que mostra que o ambiente ele já está sendo enriquecido nutricionalmente, né? Bactérias conseguem ali fixar nitrogênio nesse ambiente. E ao longo do processo, o solo vai ficando cada vez mais profundo. A matéria orgânica vai se acumulando e a disponibilidade de nutrientes aumenta. O nutrientes aumenta. Então, deixa claro aqui. Então, essas espécies arbóreas de crescimento lento e vida longa tornam-se dominantes, alterando significativamente o microclima local e a taxa de ciclagem de nutrientes. Então, a gente repara aqui uma sequência típica de sucessão, né? Espécies pioneiras, intermediárias e depois espécies tardias. Então, qual que é a lógica biológica aqui? As primeiras espécies, elas muito bem. Então, esse ambiente espécies posteriores, que é o que a gente chama de facilitação. Então, a questão pergunta: a dinâmica biológica observada após o recuo das geleiras exemplifica o aumento da complexidade estrutural dos ecossistemas, processo caracterizado pela, acabei de falar,
facilitação do habitat por meio do aporte de matéria orgânica e nitrogênio, permitindo o estabelecimento subsequente de espécies com maiores exigências nutricionais. No caso aqui seriam essas espécies arbóreas de crescimento lento e vida longa. Então a letra A está correta porque ela fala justamente nessa facilitação por meio do aporte de matéria orgânica e nitrogênio, permitindo esse estabelecimento posterior de espécies mais exigentes. A alternativa B está errada, porque ela fala em predomínio imediato de espécies de clímax desde o início. Isso não acontece na sucessão primária. Primeiro vem os organismos pioneiros e só depois, quando o ambiente já está transformado, que espécies mais exigentes conseguem se estabelecer. Letra B, incorreta. Alternativa C também está errada, porque fala em manutenção de biomassa e de produtividade em níveis constantes. Sucessão ecológica não equivale à constância, equivale à mudança progressiva. Então, a biomassa, a estrutura e a composição da comunidade vão se alterando ao longo do tempo. Letra C, incorreta. Alternativa D está errada, porque ela fala aqui do surgimento de novos táxons vegetais via especiação simpátrica. A questão aqui ela não está tratando de evolução de novas espécies, e sim de uma substituição ecológica de comunidades em um ambiente de colonização. É disso que a questão está tratando. A letra E ela vai falar de conservação da composição florística original, e isso está errado, né? Porque o enunciado mostra justamente o oposto. A composição da comunidade muda ao longo do processo. Então ela sai de líquens e briófitas e chega até mesmo a espécies arbóreas mais complexas. Portanto, a gente fica com a alternativa A. Questão 126 é uma questão bem interessante, né, que trata de saúde pública. A gente sabe que o Enem tem um carinho especial pelas nossas endemias brasileiras. E a doença de Chagas é uma doença que passou por uma revolução, né? Anos atrás a gente só falava daquela clássica casa de pau a pique, né? O barbeiro mordendo o rosto à noite. E hoje o maior alerta, principalmente lá na região norte, é o risco de transmissão oral. O que está acontecendo? O pessoal colhe o açaí e o barbeiro ele vai escondido no meio do cacho. Então, na hora de processar artesanalmente, né, naquela máquina de bater, o barbeiro ou as fezes dele acabam sendo trituradas junto. E o Trypanosoma cruzi, ele continua vivo ali naquele caldo que o pessoal toma. E aí a questão quer saber como que o governo pode frear isso de forma inteligente. A letra A vai falar sobre implementação de campanhas de vacinação em massa nas populações de áreas afetadas. Bom, essa é uma alternativa incorreta porque a gente sabe que não existe vacina comercialmente disponível para a prevenção humana da doença de Chagas. Isso não seria uma alternativa viável. A letra B fala sobre a adoção de protocolos de boas práticas e higienização no beneficiamento de produtos. É justamente isso que seria a medida mais inteligente, né? Exigir boas práticas, como, por exemplo, catar o fruto manualmente, né? Fazer um choque térmico antes da moagem. Seria, por exemplo, uma boa ação de vigilância sanitária atualmente. A gente fica com essa alternativa. A letra C fala de aplicação sistemática de inseticidas residuais em fragmentos de vegetação nativa. Jogar inseticida na vegetação nativa amazônica causaria justamente um colapso ambiental, né? Matando milhares de outros insetos polinizadores. Essa não seria a atitude mais inteligente nem viável. A letra D fala de eliminação dos reservatórios mamíferos silvestres próximos aos centros de produção. Incorreto, porque tatus, gambás, roedores são os reservatórios silvestres, né? E matar eles seria um crime ambiental, seria inviável na prática. A letra E fala da distribuição de telas e mosquiteiros para proteção de leitos em áreas de risco. Isso é incorreto, porque a tela e o mosquiteiro serve para evitar aquela forma vetorial clássica, né? De quando o bicho entra no quarto à noite para sugar o sangue. A questão aqui, ela está falando especificamente de uma prevenção desse cenário que foi descrito, que é o alimentar, envolvendo o caldo de cana e o açaí. Então, para esse contexto específico,
a medida mais inteligente seria a que a gente encontrou na letra B. E bom, gente, para finalizar aqui nosso simulado, uma última questão envolvendo biologia molecular. Uma questão de altíssimo nível, super técnica e que aborda uma joia, né, do diagnóstico moderno, que é o RT-PCR. A técnica comum do PCR, né, famosa reação em cadeia de polimerase, ela já é muito boa, mas ela tem um limite. Tem uma limitação, né? A máquina só sabe lidar com RNA. A enzima dela não lê RNA de jeito nenhum. Então, o que a gente faz quando a gente precisa diagnosticar pacientes com vírus que só tem RNA, como, por exemplo, o vírus da dengue, HIV? É aí que precisa entrar o RT, né? Que é a transcrição reversa. Então, o laboratório ele primeiro vai usar uma enzima que pega a fita de RNA do vírus e escreve por cima dela uma fita de DNA complementar, que o texto chama de cDNA. E aí pronto, problema resolvido. Agora que virou DNA, a máquina consegue ler e multiplicar. Então, se essa técnica ela começa buscando DNA, o nosso gabarito só pode ser a letra B, que é a alternativa que diz que a aplicação da técnica descrita é fundamental para evidenciar a atividade funcional ou a presença de genomas constituídos por ribonucleotídeos. Né? A gente lembra que ribonucleotídeo é a pecinha que forma o RNA. Né? Então, a técnica ela inicia obrigatoriamente lendo moléculas de RNA, que são cadeias de ribonucleotídeos. Então, o seu uso é fundamental para testar a presença de genomas de RNA ou a transcrição ativa dessas células. Né? Esse que vai ser o papel dessa técnica, contendo o RT. As outras alternativas, por que elas estão incorretas? A letra A fala de mapear sítios de restrição em sequências de DNA genômico de fita dupla. Incorreta. Mapear sítios de restrição em DNA de fita dupla é função de enzimas de restrição, né? Quando elas fazem aquela clivagem, e não da RT-PCR. A letra C fala de quantificar a taxa de tradução proteica em ribossomos de células eucarióticas. Incorreta. A PCR trabalha detectando e quantificando ácidos nucleicos. Para a tradução proteica, as metodologias seriam focadas em quantificar as proteínas finais, como, por exemplo, a técnica de Western blot. Não é o caso aqui da RT-PCR. A letra D também está incorreta porque ela fala de identificar rearranjos estruturais em regiões promotoras de genes não transcritos. E a RT-PCR não foca em regiões não transcritas. Ela precisa justamente que a região tenha sido transcrita em DNA para que ela consiga atuar em cima dela. E a letra E também está incorreta, que ela fala de isolar fragmentos de DNA mitocondrial para análise de polimorfismos hereditários. E o isolamento de polimorfismos hereditários em DNA mitocondrial se faz usando a PCR convencional. A RT é desnecessária nesse caso, porque o DNA mitocondrial já é DNA. Então, com isso, a gente finaliza aqui mais um simulado, confirmando que o nosso gabarito foi letra B. Então é isso, pessoal. Foi um prazer. Até a próxima.